começo da Inspira foi um trabalho em conjunto, né? Meu e do Alexandre. A gente tinha o trabalho, sabia o que queria fazer, mas e agora? Como, né? Como fazer? Então, o primeiro passo foi fazer um curso para investidores, né? Então, como a gente queria levar o mercado de derivativos para o público agrícola, a gente no primeiro momento até procurou esse público para estar falando um pouco mais sobre isso. E no fim o rumo foi um pouquinho diferente, porque quando a gente conheceu a XP não tinha ninguém falando sobre derivativo, né? Mas falava sobre renda variável, então as coisas se conectavam, porque no fim tudo funciona muito parecido, né? E aí, então, a gente conseguiu, com esse contato com o XP, ter um professor para Santa Maria para fazer um curso. Então, vamos lá, vamos fazer o curso. O que, que a gente vai fazer agora? Tem que trazer gente para esse curso. Então, a gente fez uma propaganda do curso na televisão, fez folders, daí eu saía porta em porta para falar com faculdade, entregar folder, falar com professor, falar com instituições que eu pudesse conectar o maior número de pessoas possível. E aí esse curso com o meu celular, né, para as pessoas ligarem. E aí eu lembro uma vez a gente estava voltando de uma viagem e eu consegui 4 inscrições numa ligação, assim, aquilo foi muito legal. E a gente fechou a primeira turma do curso, deu certo, e aí a gente tinha então um primeiro recurso desse curso, né? Precisava de um primeiro investimento, que era então de comprar uma impressora para conseguir trabalhar. E trabalhávamos em casa, porque ainda não tinha capacidade suficiente para ter uma sala, né? Uma estrutura de clientes que suportasse o custo daquela sala. E aí tudo foi evoluindo e a gente conseguiu a sala, né? Antes Com o mesmo de tempo. você falar de home office, a gente fez home office Home office. compulsório porque a gente não tinha recursos, né? Enfim, a gente estava durante o mestrado, a gente tinha 23 anos de idade, enfim, vida de estudante. E então os primeiros passos realmente através do curso inicial sobre bolsa a gente teve os primeiros clientes prospectados. Esse curso gerou um belo de um faturamento na época, e aí a gente investiu na impressora, e aí mídias, né, para divulgar os próximos cursos, que eram a origem dos novos clientes que a gente estava formando para serem investidores, principalmente do mercado de ações. E aí, a partir do segundo curso, terceiro curso, a gente viu a necessidade, sim, então, de ter uma sede física. E aí, então, o passo seguinte foi montar a primeira unidade aí, né, da XP em Santa Maria, né, a filial da XP em Santa Maria, um escritório com 37 metros quadrados aproximadamente, basicamente para a gente poder ter um ambiente corporativo, né, um ambiente de trabalho e receber clientes. Na época, operação basicamente em bolsa, né, se discutia sobre bolsa, com uma dificuldade de acesso à informação, né, era muito precário. Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem internet a qualquer momento. Naquela época era a transição da internet de escada para a internet a cabo. As pessoas tinham um celular, era para falar no telefone, principalmente, não tinha smartphone. Então tinha todo um desafio ali de informação e de tecnologia. Então os primeiros clientes, os primeiros 1, 2 anos principalmente, era o dia a dia aquela vida louca de bolsa, né? De ficar no telefone, almoçando em cima do computador, como é que está a cotação, compra e venda, é, algo bastante dinâmico que demanda muito fisicamente, tecnicamente de acompanhamento, é, entendendo que existia uma demanda reprimida na região, na cidade, para conhecer mais sobre esse mundo tão distante que era, né, no interior do Rio Grande do Sul, falar sobre investimentos em ações. E aí, ao longo do tempo, então, a gente foi agregando aí outras linhas de negócios, outros produtos com novas possibilidades para atender o público de forma mais completa, né? Não restringir apenas o investimento em ações. Na época eu me lembro que a gente discutia muito um dado. No Brasil existiam 400 mil CPFs investindo na bolsa.
Hoje existem aproximadamente 6 milhões de CPFs investidos em bolsa. Então, a gente estava formando o mercado, sim, formando novos investidores, mas tinha toda uma barreira, tanto tecnológica quanto cultural. Então, era uma barreira a ser avançada, mas também pensando no macro, né? Historicamente, ao redor do mundo, as pessoas que investiam aproximadamente 10% do seu patrimônio em bolsa. Então, a gente estava com uma possibilidade gigante de crescimento em relação ao número de investidores, mas a gente iria atender só 10% do patrimônio financeiro dele. Então, olhando como que a gente poderia ser a referência financeira para a vida dos clientes, a gente também, junto com a SP, à medida que a SP foi trazendo um conceito bastante comum nos Estados Unidos na época, que era o Shopping Center de investimentos, a gente também foi agregando esse movimento. Seria a primeira transformação, né? Convencer os clientes em que era possível fazer investimento fora do banco, né? Primeiramente, e aí a gente tinha tanto a barreira cultural quanto a barreira de concorrência mesmo, né? Então, o cliente chegava no banco para fazer uma transferência de recursos para XP, não tinha banco XP na lista de bancos lá. Então, como assim tu está mandando teu dinheiro para XP, né? Então, já tinha uma barreira cultural ali para ser vencida e uma barreira de dificuldade maior. E o cliente vinha muito pequeno, muito pequeno mesmo. Ele queria fazer um teste para ver se aquilo dava certo, se ele efetivamente não ia perder dinheiro, não estava caindo num golpe, né? Então, foi a primeira transformação mesmo. E o produto inicial que começou foi LCI e LCA, né? A gente teve uma primeira edição de dentro do BNDES. Isso, isso aí. 3 sedes. Isso. Que era um produto considerado seguro, porque, né, apesar de ser um crédito privado, era de uma instituição de vínculo público. Então, ali foram os primeiros testes de realmente convencer o cliente e também nos montar como estrutura, porque aí o acompanhamento disso também não era muito claro, não tinha, né, a plataforma que tem hoje, que todo mundo olha, tá tudo bonito, né? Na época, a gente tinha um extrato CETIP, que ele comprava esse título. E aí, como que ele tinha garantia? Era essa garantia que ele tinha, esse título estava cetipado no nome dele, e a gente tinha que ter uma forma de acompanhamento disso, né? Então, a primeira transformação foi o sistema por conta e ordem da XP, né? E a gente tinha que explicar o que era o por conta e ordem, ou seja, por conta e ordem da corretora, os clientes atuavam comprando títulos de renda fixa no início. E depois veio todo o segmento de outros produtos, dentro ainda de um âmbito mais restrito, né? Novos fundos de investimento. Né? Os fundos multimercados no Brasil eram extremamente restritos. Basicamente, a pessoa que queria investir em um fundo multimercado, num fundo de ação que não fosse nos bancos, as gestoras não estavam preparadas para isso. Naquela época era totalmente o cadastro impresso, manual. Então tinha que fazer, tanto na XP quanto numa AST, numa gestora, tinha que fazer todo um cadastro manual, não podia ter rasuras, e aí se digitalizava o documento e mandava por e-mail, e na sequência depois tinha que mandar via física pelo correio para validar aquela informação. E as gestoras, a gente vai pensar nos grandes fundos hoje, SPX, Verde, etc. Esses fundos eles tinham um valor mínimo de investimento de R$500 mil, de R$1 milhão, de R$100 mil. Isso não era acessível ao grande público. Então, foi um desafio inicial ele estar já plugado, ele já estar conectado numa plataforma que a XP trouxe esse formato mais acessível para consolidar os investimentos numa única conta, né? Esse conceito do shopping center financeiro. E aí, gradativamente, já que as assets, as administradoras já não tinham mais tanto trabalho burocrático de cadastro, né, que isso ficava todo concentrado no cadastro da XP, foi se reduzindo o ticket mínimo de aplicação inicial, de R$1 milhão, de R$500 mil, para 50 mil, por exemplo. Já começou a abranger um público muito maior, e aí gradativamente esse ticket mínimo foi sendo reduzido. No início a gente tinha, além das ativos de renda fixa, que foram entrando gradativamente ali com debêntures, com LCIs, LCAs, CDBs, foram entrando fundos.
Era meia dúzia de fundos inicialmente, aí uma vez por mês, a cada 2 meses entravam mais uma, duas gestoras, mas algo bastante embrionário, não existia no Brasil algo semelhante, e a XP de fato foi pioneira nesse movimento. E a gente foi apresentando isso para os clientes, e os clientes foram entendendo que, olha, sim, isso que tu está me trazendo, ele é de fato muito superior ao que eu tenho no banco. E aí, de fato, apresentar para o cliente, né, o que é uma taxa de administração, o que é uma taxa de performance, não selecionar um fundo pelo resultado dos últimos 12 meses, e sim pela estratégia, pelo mérito do gestor de longo prazo, quanto compor aquele fundo, aquele produto, quanto de participação que ele teria no portfólio como um todo. Então, uma discussão sobre estratégias de alocação e educação financeira, né? O cliente conhecer um pouco mais sobre aquele produto em si, foi um diferencial bastante significativo. Então, os clientes saíam dos cursos, saíam das reuniões, eles, de certa forma, até revoltados. Bom, o banco está me cobrando 4% para mim fazer um aporte no meu plano de previdência privada, para mim guardar dinheiro. Infelizmente, essa é a realidade. Então, como não existia concorrência, eram basicamente 5, 6 grandes players que concentravam lá quase que 100% dos investimentos, de certa forma se prevaleciam com os investidores. E aí foi toda uma quebra de paradigma, toda uma questão da educação financeira, e as pessoas foram conhecendo mais sobre produtos através desse assessoramento, esse contato, esse vínculo próximo com os clientes. Acho que, para não falar só a parte boa, né, Alexandre, voltando um pouquinho para a cultura do escritório, a cultura sempre foi muito forte e a gente sempre prezou muito pelo correto, né, desde o início. E a gente percebe que dentro do ambiente de pessoas, onde a gente agrega mais pessoas para virem trabalhar com a gente, elas têm que preservar isso. E nem todas as pessoas têm a mesma índole, né, infelizmente, então a gente teve momentos em que a gente literalmente ficou sozinho de novo, tinha conseguido montar uma equipe que replicava isso, e daqui a pouco essa equipe não estava mais lá, e literalmente a gente teve o tapete puxado em alguns momentos, né? Porque a gente queria construir algo verdadeiro e acabou ficando sozinho de novo. Então, assim como nas empresas e no mercado de ações, né? A gente também não teve uma trajetória sempre linear, mas isso faz com que a gente aprenda e qual o próximo passo, né? O que a gente vai buscar daqui para frente. Então, as pessoas que a partir de então a gente começou a agregar de novo no negócio, elas tinham que ser muito diferentes, elas tinham que serem, preservar o correto, mas elas tinham que apresentar o a mais e que pensassem no outro, né, que era efetivamente o propósito do nosso negócio. A gente não estava fazendo negócio para nós, a gente está fazendo um negócio daqui para frente, o destino da Inspira é fazer um negócio para o outro, para um legado. Então, tiveram momentos em que a gente teve que mapear as duas coisas, né? Convencer o cliente de que ali sim era um lugar legal, e convencer as pessoas que vinham trabalhar com a gente de que teria que agregar aquilo. Então, se a partir de então, se não tivesse aquele perfil, não entrava. A gente preferia ficar pequeno, mas ficar de verdade, com essência. E aí, quando a gente conheceu a MX, né, nos chamou muita atenção que o Deli, naquele momento, falou que era o sócio, o Deli e o Mário, né? Conheço já vários escritórios, mas quando eu vou falar com vocês é diferente. Foi as primeiras vezes que a gente ouviu outras pessoas falarem, quando eu vou falar com vocês é diferente. E aí a gente conheceu o Lucas ainda novinho, né? Bem novinho, aquela cara dele ainda. Quase adolescente. Guri, a gente também era novo, mas o Lucas tinha junto com o Thiago também. A carinha de novo até hoje. E foi muito legal, porque tinham outras pessoas lá também que saíram porque não deram certo no mercado financeiro, mas que também eram muito verdadeiras, né? Tinha um ambiente muito bom, era uma energia muito legal, assim. Então foi natural que aos pouquinhos a gente considerasse que era importante agregar aquelas pessoas para dentro da Inspira. E aí veio o Lucas. Pegando um gancho nesse ponto, né, a gente passou lá na MX por essa transição também da XP,
E eu lembro do Deli sempre trazendo isso para as conversas. Olha, o pessoal da Inspira lá, ele é diferenciado, eles conseguiram já fazer esse cross-sell, essa adaptação de mercado. Isso. A gente veio do mercado que, pela própria história da XP, né, começou muito forte na parte de ações e foi uma construção, né? O conceito do shopping center financeiro, trazer isso para cá, foi uma adaptação, né? A gente fazia muito bem a renda variável, mas como o Alexandre colocou, a gente ficava limitado ali em relação a atender o 100% do nosso cliente, né? Então a gente precisava ter essa adaptação. E aí as conversas com a Inspira, elas foram evoluindo aí cada vez mais, até que chegou um momento aí que ficou uma coisa só, né? E eu tive a honra aí em entrar para o grupo, né? Fazer parte então desse seleto grupo. E a gente está aí até hoje, né? Passando por várias adaptações também. Eu acho que fazendo um link com o passado e pensando já no futuro também, o mercado financeiro está cada vez mais rápido, né? Se a gente lá atrás passou por uma transição muito ampla, isso tem sido cada vez mais rápido. Se a gente via lá entrar um fundo a cada um mês, 2 meses, agora a gente vê entrar 10, 20, 30 fundos de investimento diferente a cada mês, semana. Então o mercado ele acelera muito rápido, né? E a gente está sempre de olho nisso, buscando trazer sempre as melhores alternativas aí para compor a carteira dos nossos clientes, né? Acho que esse trabalho da Inspira ele foi o vanguarda, né? Não só pensando aqui na visão do Estado, né? Mas pensando como uma das primeiras operações da XP. Eu lembro muito do contrato viajante, né? Que todo mundo assinava, né? Era uma coisa só. Então é uma bagunça, né? Porque alguém saía, tinha que rodar todo o contrato, alguém entrava, tinha que rodar todas as cidades. Então teve toda uma preparação da XP também para dar mais autonomia para os escritórios, né? E hoje a gente tem uma operação robusta, né? À frente aí das reais demandas dos nossos clientes, buscando sempre estar adequando tudo isso. E porque a XP, né? Eu acho que a gente sempre viu a vontade de inovar. Então, quando a gente pensa em inovação e portfólio, né, é realmente o player mais completo, mas a gente tem portfólio em outras instituições também. Mas quando a gente alia a palavra inovação e velocidade, a gente entende que é um parceiro que a gente quer por bastante tempo ainda em função disso. E é em função disso também que a gente corre muito atrás, né? O que não tem ali, a gente busca fora, mas ali tem uma energia muito boa também para estar nos levando para frente. Uma coisa que me chamou muita atenção, daí acho que deu certo e está dando certo, né? Afinal, de uma ligação que rendeu 4 inscrições há 18 anos atrás, hoje a gente já passa de mais de milhares de clientes ali conosco, né? Então, deu certo a tua ligação, que bom que tu fez. E seguimos agora para as próximas ligações. Para as próximas, é verdade. E então, e aí depois que a gente incorporou o MX, teve também umas outras unidades da XP na época, né? Porque tudo era XP, tinha o nome XP. Que a gente conseguiu incorporar, então também teve um parceiro em Canoas, que deixou de existir, na época era parceiro nosso, mas a gente incorporou, teve um parceiro em Ijuí, que a gente incorporou também, e aí a gente foi formando um corpo um pouquinho maior, aprendendo a se organizar, aprendendo como que funcionava ter mais pessoas dentro do negócio. E aí agregamos mais 2 pessoas, né, que acabaram virando sócios também. Um deles saiu e depois veio a Fran, né? Estou numa transição também, né? Então hoje a gente está falando de 4 histórias totalmente diferentes que não foram pensadas no início para formar no mercado financeiro. Hoje a gente tem um ambiente acadêmico já falando de mercado financeiro, mas até então não tinha, né? Então vem todo mundo de fora, né? Uma profissão que 18 anos atrás era totalmente desconhecida, né? Fazendo o negócio acontecer. A gente tem aquela máxima, né? Existe aquela máxima de que sozinho você vai mais rápido e junto você vai mais longe. Então esse é o princípio, porém juntos, né, com mais pessoas, mas desde que qualificados e extremamente alinhados em relação à cultura. Nós temos um modelo que ele é bastante enxuto em relação à quantidade de pessoas, né? Hoje no mercado a gente vê operações, né, escritórios de assessorias
com o mesmo porte nosso em relação ao número de clientes, em relação ao volume de recursos assessorados, que tem 4 vezes mais, 5 vezes mais pessoas do que a gente tem envolvida. A gente sempre prezou pela qualidade. O nosso foco, mais do que quantitativo, ele é qualitativo. Porque o trabalho de longo prazo, a questão sucessória, a questão de deixar um legado, ele é o nosso pilar. E aí, para isso, envolve qualidade, envolve credibilidade, envolve continuidade. E aí, uma equipe enxuta e qualificada, ela permite que todos estejam constantemente na mesma batida, na mesma toada, com os mesmos princípios e com os mesmos valores. E ao mesmo tempo, em termos de estratégia empresarial, também uma equipe mais enxuta, ela representa menos custo, menos demanda de envolvimento, menos processos de gestão internos. Então, por vários aspectos, a gente sempre prezou por uma equipe enxuta. Hoje, a Frank se envolve com a área de recrutamento e seleção e treinamentos internos. A gente tem um funil, né, de abordagens de profissionais até a efetivação desse profissional de 150 para 1. Isso é um nível bastante alto, né, de um processo seletivo, mas que ele faz parte da nossa cultura, porque a gente preza por a manutenção desses valores, eles têm que estar adequados e com uma visão muito clara de negócio, de propósito de longo prazo. Não é o imediatismo que vai gerar resultado, não é um giro de carteira, não é uma oferta de produtos que não esteja adequada àquele perfil de cliente. Então, o modelo segue um modelo muito enxuto, sim, com poucas pessoas, mas que sejam extremamente qualificadas e alinhadas à cultura, aos valores da Inspira. Eu acho que esse alinhamento passa pela questão da transparência, né? Respeito, resiliência. Então, são 3 pilares mínimos, assim, que a gente está falando da pessoa, né? Porque é isso que a gente vai transmitir para os nossos clientes. Então, a gente tem que sentir isso e perceber que a pessoa vive esses pilares, né? A questão de conhecer ou não do mercado financeiro, acho que eu sou prova disso, né? Eu não era da área e me tornei assessora, então não é problema, a gente tem o maior prazer em formar, tanto que a nossa estrutura hoje, né, dos assessores é dentro de casa, a gente gosta muito do trabalho no escritório e a gente entende que o trabalho presencial a gente faz um MBA entre os assessores, né, então a gente troca muita informação que acaba sendo relevante também para os nossos investidores, então é isso que a gente busca nas pessoas que querem trabalhar conosco, né. E o desafio o novo assessor, né, falando em profissionais, que lá no início, né, a gente costuma dizer que aquela versão minha e da Naime lá no início, e o Lucas também, operar a bolsa, dia a dia no telefone, compra e venda, e o gráfico, e a notícia, e o stop, e isso e aquilo, esse era o assessor 1.0. O assessor 2.0 foi quando entrou uma grade mais ampla de produtos. Né? E aí se discutir sobre rendas fixas, sobre fundos de investimentos, sobre alocação nesses produtos. O assessor 3.0, ele já começou a falar sobre além de investimentos, né? E aí entrou produtos como previdência, como seguros, né? Em que entram os aspectos de gerenciamento de riscos e planejamento sucessório. E hoje a gente está dando um direcionamento que é o assessor 4.0, que a gente está chamando, que é o assessor que ele não é mais o assessor de investimentos e de sucessão, ele é o assessor financeiro. E aí o assessor financeiro, ele vai estar discutindo sobre investimentos, ele vai estar discutindo sobre gerenciamento de riscos, sobre sucessão, mas também sobre as demandas ao longo da vida de crédito, de câmbio, de diversificação internacional, de consórcios e assim por diante. Então, quais produtos financeiros que vão ser adequados para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela família. Então, junto com tecnologia, né, e a gente está falando em IA, a gente está falando em ferramentas automatizadas, o assessor 4.0 ele vai ter com o celular, com o computador, enfim, com uma ferramenta, ele vai ter um assistente que vai estar ajudando a
identificar demandas ou se antecipar a demandas e trazer as melhores soluções para o cliente, indiferente da onde ele está. Tá? Pode ser na instituição A, B, C, D, pode ser uma demanda em relação a crédito para a compra da casa, pode ser uma demanda de fazer um câmbio para manter um filho que está estudando no exterior. Então, todas as diversas demandas que envolvem a vida financeira desse cliente, o assessor 4.0 vai poder atender ele e com o uso de muita tecnologia para auxiliar e ganhar escala e ganhar assertividade. Trazendo um gancho em relação a isso, né, Alexandre? A gente via que o mercado estava muito pautado até um tempo atrás em relação a produto, né? Existiam algumas instituições que dominavam ou que tinham ali alguma gama maior. Hoje, pela nossa leitura de mercado, a gente vê amplamente isso, né? O produto em si acaba sendo commodity, né? Ele está amplamente disponível. Então, é na figura da pessoa, do assessor, que a pessoa vai ter esse acompanhamento, essa proximidade em relação ao ajuste ali para poder ter uma tomada de decisão em relação a um produto ou outro. Então é isso, né? Ela conecta a pessoa para conseguir a solução para ela e não necessariamente o produto, que esse a gente sabe que está em qualquer casa, qualquer boutique de investimentos, ela tem acesso a isso, né? Mas eu acho que é dar os passos para essa pessoa começar, né, Lucas? Porque eu pego o meu exemplo de 8 anos atrás, no primeiro evento que eu fui da Inspira, onde o Alexandre ministrou. Exato, a primeira palestra, onde para mim foi assim, um momento uau, existe um produto com tanta segurança quanto a poupança, que rende mais e eu consigo resgatar também. Na época era LCI e LCA. Isso não mudou em nada, né? Então ainda existe e tem muitas pessoas que não conhecem esse início de caminho, né, Lucas? Então eu acho que o fato é que o assessor pode auxiliar mostrando as novidades, mostrando o que existe dentro do perfil do investidor. Se o investidor é um perfil conservador, tá tudo certo. A gente vai te auxiliar para que tu continue dormindo com a cabeça do travesseiro, só conhecendo, né, Naime, tendo informação para que ele possa fazer os investimentos de forma segura, se é o que ele prefere, mas conhecer, né, para que ele tome então as suas decisões. Acho que esse é o grande papel nosso, assim, de assessoria. Andar junto, né? Fazer o plano de futuro e andar junto. Então, as tarefas da pessoa vai ser exatamente fazer a sua poupança, né? A tarefa do assessor vai ser acompanhar o mercado, adequar aquela poupança, que não é mais poupança, ao momento do mercado e, quem sabe, até internacionalizar uma parte do recurso. Então, a ideia é essa, é construir junto, né? E num plano personalizado. E isso é importante. Porque assim como a gente vai no médico, a gente tem que ter um tratamento específico, né? De forma sistêmica, mas específico para determinada doença. E para mim, eu também tenho que encontrar no meu plano financeiro aquilo que seja para mim, para o meu momento, né? E para a minha realidade. Então, isso é o mais legal. E a gente vê que falta, de certa forma, na base, né? Essa educação financeira nas pessoas. A gente é programado, digamos assim, né? Para ter uma profissão, ter um trabalho, gerar renda, mas a gente não é doutrinado, ensinado em relação a como investir isso e como que a gente vai fazer esse patrimônio virar lá na frente para nossa aposentadoria. Então, entra o assessor financeiro, né? 4.0, como uma ferramenta, né? Para estar auxiliando nisso e conectando ali as melhores alternativas disponíveis hoje, né? Acho que seja pela quantidade, pela gama de produtos, que ela é bastante ampla hoje, né? Faz todo sentido esse profissional estar no dia a dia e participando dessa alocação com cada investidor. E hoje, se a gente for fazer um gancho entre o negócio e a forma como a gente assessora, tá tudo muito conectado, porque esse ano, pensando no futuro, a gente decidiu que a gente precisava ter um outro olhar para o negócio, então olhar muito mais na frente. E aí, nesse outro olhar, a gente trouxe para dentro do escritório uma mentoria, onde a gente foi treinado em alguns momentos, né? Teve alguns encontros para fazer um plano de futuro, mas não um plano convencional, que a gente parte do hoje e chega lá, mas um plano de futuro onde a gente parte do lá e desdobra para o nosso momento agora. E aí, esse exercício nos fez saber onde a gente quer chegar,
vamos planejar cada um dos passos na escala do tempo, mas trazendo isso para o nosso modelo de assessoria, também é nesse momento onde a gente está conversando muito com os clientes sobre isso. Por que tu investe? Né? Então, a gente faz a pergunta primeiro, né? Não eu tenho valores X e eu vou investir, mas por que tu investe lá na frente? A partir desse plano, a gente desdobra cada um dos tempos necessários e cada uma das tarefas necessárias para chegar nesse objetivo. E isso também é feito com as pessoas jurídicas, com as empresas, né? Qual é o próximo movimento de cada negócio? E a partir desse próximo movimento, o que eu preciso no mercado financeiro para chegar lá, para montar o meu destino futuro? Então, falando um pouco de novo, né, sobre a Inspira de origem e o futuro que nos inspira, ter passado por toda essa trajetória é totalmente importante, porque a gente criou resiliência, mas mais do que isso a gente criou os caminhos, né, dentro das conexões necessárias no cérebro para saber buscar e trazer isso para os nossos clientes ao longo do tempo, né, trazer isso para as pessoas que estão com a gente, independente de estar na equipe ou serem clientes que a gente vai atender. Eu acho que fazer, né, a gente faz esse plano com os investidores, né, daqui a quantos anos tu pretende viver dessa renda, então nada melhor do que a gente também ter feito esse plano pra gente, né, a gente sabe onde a Inspira deve estar daqui a 10 anos. Talvez antes, né? Exato. Antes. Quando uma pessoa chega para falar com a gente quer passar para ela o que ela vai encontrar aqui dentro, né? Então, o que ela encontra de diferente, pensando em produtos, pensando em processos. E aí, é bom a gente entender como é que a gente está agora. Como a gente se constituiu como um hub de soluções financeiras, a gente tem tudo para atender o cliente. Então, na parte de negócios dele, a gente vai buscar soluções, mas quando a gente fala no cliente investidor, que continua sendo o nosso core, a gente traça metas com ele, traça um plano com ele, e a partir disso, o nosso dia a dia vai ser a resposta que ele tem para ver se aquele portfólio que a gente sugere está adequado ao momento de vida dele. E aí, como todo mundo atende clientes aqui, né, eu deixei de atender há 2 anos atrás, quando eu foquei na parte da estruturação do nosso hub de negócios, mas todo mundo aqui atende clientes e participou da vida deles, né? E aí tem casos em que a gente atendeu o cliente e agora a gente está atendendo os filhos desse cliente. Tem casos que a gente participou já no movimento societário. Então, Fran, me fala um pouquinho desses casos. Eu tenho alguns casos, assim, né, pra gente relembrar aqui, mas eu acho que um deles é isso, numa conversa recente, né, com a matriarca da família. Ela trouxe, bom, Fran, agora tu é mãe, tu sabe, a minha preocupação é só que tu consiga trazer segurança financeira para os meus filhos que tu já atende, né? É quase que passando já o bastão, né, em vida, então é realmente emocionante, mas mais do que isso, responsabilidade de conduzir para essa segunda geração. E tem outros 2 casos, né, Naime, que eu me lembro que a gente conversou no passado sobre isso, quando a gente começou a fazer essa construção do planejamento financeiro para os clientes, de qual que é a tua liberdade financeira, se tu realmente quiser viver de renda. E um dos casos foi de um investidor em que ele me contava muito que estava muito estressado, que estava muito cansado e que disse, Fran, olha, eu estou chegando no meu limite, eu quero poder ter um período sabático. Então vamos organizar para isso, vamos fazer que o teu patrimônio te dê liberdade para esse período que tu queira. E aí planejamos e ele, então tá, só que assim, tu vai ser a segunda pessoa a ficar sabendo o dia que eu pedi demissão. E foi o que aconteceu, né? Ele ligou pra esposa dele, no determinado final da manhã ele me ligou, Fran, foi hoje, acabou, começa a retirar agora os recursos que eu quero poder viver dessa renda que a gente planejou. Então acho que foi esse um caso interessante e um outro que foi um pouco mais complexo, onde a gente teve que a cliente recebeu um patrimônio de herança e aí a partir disso
planejou o que seria necessário para ela poder transformar a casa que ela tinha recebido e que ela queria ficar para ela e fazer a liberdade financeira, né? Então são dois projetos que vão consumir patrimônio e aí a gente teve que pensar juntos como que seria a melhor maneira. Então, no momento em que a gente entende a vida do cliente, né, Naime, como tu disseste, a gente aí sim vai pensar nos recursos e nos produtos, né, Alexandre, que será que faz sentido um crédito para essa parte, deixar o resto investido para realmente ele conseguir crescer e ela alavancar patrimônio? Então, é entender quais são os objetivos com aquele patrimônio, a gente vai conseguir chegar nos produtos de maneira mais assertiva, né? Então, esse foi um outro caso bem interessante, onde ela está conseguindo fazer as duas coisas, né? Reformar a casa que ela quer viver para o resto da vida, mas também viver dessa renda, né? Então, entendendo a vida do cliente como um todo, ele dando essa liberdade para a gente estar do lado dele, que a gente chega lá. O propósito é dele, né? O dinheiro é dele, a vida é dele, e a gente só tem que respeitar isso e adequar isso, né, para ele chegar nesse objetivo. Ao longo do tempo a gente vai conhecendo as pessoas, né, e o Lucas é uma pessoa que se formou como assessor de investimentos dentro da Inspira e muito parecido com o Alexandre em termos de postura frente aos clientes. E a gente sabe que a qualidade de informação hoje é extremamente valiosa. E aí eu vejo nos dois sempre muita qualidade, muita propriedade, muita segurança. E muitas vezes o cliente vem desconfiando, né? Desconfiando porque é natural, é o teu dinheiro, é a tua vida, tu não vai delegar o teu patrimônio para qualquer pessoa. Mas eu acho que na carteira do Lucas tem muito daqueles casos dos clientes que começaram pequenininho e se tornaram muito grandes porque ele mostrou efetivamente um trabalho sério e faz esse trabalho no dia a dia, né? Então, às vezes a gente não se dá conta do quão bom a gente e não comunica isso, né? E é legal esse trabalho, eu vejo no feedback dos clientes. Quanto que eles trazem isso para falar da qualidade da alocação. E o Lucas já teve casos de clientes que saíram da assessoria dele para experimentar outros assessores, outras opiniões, o que está tudo certo, né? A gente tem muito acesso à informação, mas que retornaram. Sim, né? E teve caso de cliente que saiu e voltou depois, né? A gente sempre fica triste, né, quando o cliente opta por trocar de assessoria, mas a gente entende o movimento, né? A gente procura sempre dentro de casa fazer o melhor que a gente pode, né? Mas todo mundo é livre, né? Acho que é que nem um relacionamento, né? A pessoa, se ela não está feliz ali, ela pode mudar. Acho que existe esse formato hoje, ele é amplamente disponível. E a gente tem alguns casos assim que aconteceram na carteira, clientes que pediram no primeiro momento a migração, mas que foram ao mercado, olharam um pouco mais outras estruturas, que às vezes até fazem algumas campanhas, algumas propagandas enormes, aí é tudo muito bonito, né, da porta para fora, e a gente costuma conversar bastante isso, né, dentro do escritório. Tem muitas operações que se vendem muito da porta para fora, né, mas aí da porta para dentro é um formato um pouco diferente, né, e a gente foi agraciado aí com a notícia, né, de que, olha, eu estou voltando, não quero mais sair, eu vi como é o mercado lá fora, sempre estive muito satisfeito com a tua assessoria, então faço questão de voltar, reforçar aí essa parceria por mais anos, né? Então, acho que é legal esse movimento. Né? Tá na entrega. Exatamente. Lucas, recentemente a gente criou um comitê de alocação dentro da Inspira com o foco de ter uma solução personalizada de acordo com o perfil dos nossos clientes, que tende a ser um pouco mais conservador do que o público nas grandes capitais, e que, pela uma estratégia já nossa de posicionamento em relação ao foco no longo prazo, trabalhar a constância, a consistência de resultados, não é aquele público que fica buscando volatilidade e riscos excessivos, né? Formação de patrimônio para o longo prazo. E aí, esse comitê em que a gente discute quais estratégias para alocar as carteiras dos clientes mensalmente, que ela sim se baseia na estratégia de alocação da XP, mas que tem alguns diferenciais. E aí vale comentar um pouquinho desses diferenciais em relação a sugestões da XP. Sim, eu acho que esse comitê de alocação que a gente criou dentro da Inspira, ele é importantíssimo, para reforçar a nossa transparência em relação ao que a gente está entregando na ponta ali em termos de qualidade. A gente consulta, né, várias casas, várias gestoras, não exclusivamente, né,
a opinião da XP e nos reunimos, né, todos os meses ali para estar conversando um pouco mais em relação a cenário. A gente sabe que o mercado é bastante dinâmico, né, está mudando o tempo todo, então é importantíssimo, né, ter esse momento, né, a gente reservar a agenda ali, um período do mês, para que a gente possa estar avaliando como é que está a distribuição interna do escritório, quais são as classes que têm tido maior aderência, como está o planejamento futuro para essa classe e adequar isso, né, ajustar a rota com os nossos clientes. É um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há alguns meses, tem tido uma excelente aceitação, ajuda a deixar todo o escritório na mesma página, né? A gente tem referências próprias em relação a cada classe e a gente replica, né, essa ideia, essa estrutura para os nossos clientes. Então é um filtro mais fino, digamos assim, do que o mercado está lendo, do que os clientes também eventualmente possam estar acessando. A gente busca entregar isso mensalmente, né, através do nosso comitê de alocação. Então tem uma seleção, né, em relação a produtos, que são, na plataforma da XP hoje são milhares de produtos, então como selecionar, pincelar, né, fazer esse trabalho tailor-made de busca de quais melhores produtos, quais melhores veículos, e aí também não adianta ter esses melhores produtos como uma colcha de retalhos. E aí o comitê de alocação, então, ele une os pesos, as classes, para formar um portfólio mais eficiente possível. A primeira delas é respeito. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é do cliente. E a gente está na frente de alguém que construiu algo que às vezes é muito maior do que a gente construiu. Então, quando a gente busca as pessoas para trabalharem conosco, a gente quer pessoas que pensem assim. Porque eu vou buscar alguém que vai ter o mesmo respeito que eu tenho pelas minhas coisas, né? Não me interessa o que o outro tem, me interessa é fazer direito pelo que o outro tem. A segunda palavra é transparência. O que a gente vai ser aqui, a gente vai ser fora e a gente vai comunicar isso. Às vezes vai falhar um pouco na comunicação porque a gente não se expõe demais, mas se falhar na comunicação, a gente não falhou no que a gente fez. A terceira palavra é resiliência, né? Por estar há muito tempo no mercado, por ter passado por vários momentos de mercado, por ter tido equipes diferentes. A gente, hoje, problemas que tiravam o sono da gente não tiram mais. Eu gosto muito das falas do Benchmark, quando ele sempre falou desde o início, assim, o foco está na solução, o foco está na solução. E é isso, a nossa energia tem que estar na solução. Para quem? Na solução primeiro para o cliente. Depois a gente vê como a gente constrói isso dentro de casa. E uma palavra que a gente tem que buscar mais e que acho que nos inspira para o futuro é qualidade e eficiência. Não buscar mais, a qualidade a gente já tem, mas mais eficiência. Ter mais Alexandres, mais Frans, mais Lucas dentro de casa, para que a gente possa tá mostrando que o mercado financeiro é possível, com seriedade, fazendo direito e que as pessoas nos veem assim, porque existe essa falha de comunicação, isso a gente reconhece que existe, mas não existe falha em execução. Então, se eu pudesse resumir Inspira, eu gostaria que tivesse mais tração comercial para que mais pessoas conhecessem a gente. Acho que é importante reforçar que muita gente, muitas pessoas, muitas famílias têm experiências negativas com algum player do mercado financeiro. Seja o banco que ficou cobrando taxas abusivas, seja o gerente do banco que ofereceu um consórcio, uma capitalização, algum produto para ajudar ele a bater a meta dele, ou seja um profissional de assessoria de investimentos de outra operação que selecionou produtos que mais remunerassem o bolso dele e que não fosse mais adequado para o cliente. Isso a gente tem desde os nossos princípios, né, que o que faz sentido para o cliente é o melhor, não é o que faz mais sentido para o profissional ou para a Inspira. Tanto é que a gente vem trazendo um modelo que ele é mais comum nos Estados Unidos, né, e predominante na Inglaterra e na Europa, em que em termos de remuneração o profissional ele não é remunerado pelo produto, ele é remunerado de acordo com o volume de recursos que ele está assessorando. Com base nisso, alinha a questão da transparência, que a Ney comentou, a questão do alinhamento de interesses, a questão do filtro por
eficiência por qualidade e não por remuneração. Então é um modelo que a gente entende que faz mais sentido para ambas as partes, que muitas operações, muitos players não adotam porque acaba impactando negativamente em termos de remuneração, mas que para os nossos princípios, para os nossos valores, para um foco em longo prazo, acaba fazendo muito sentido para todo mundo. Então, o modelo de FII fixo, o modelo de remuneração transparente e alinhado em interesses é o que a gente vem adotando ele como principal modelo a ser seguido daqui em diante.